Para nós cristãos, a palavra querigma tem um significado muito especial. É ela que embasa a nossa vida de fé e também dá nome à nova coleção de catequese aqui da Paulus Editora, que é o nosso tema de hoje. Eu tenho a alegria de receber dois dos autores dessa coleção, que tem um grupo de autores muito especial, o Altieres dos Santos, que já é um grande conhecido, um grande amigo nosso, e a Cláudia Toffoli, ela que vai também contar um pouquinho da experiência dela aqui com a gente sobre essa coleção Querigma. Altieres, Cláudia, sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença. Obrigado, Jennifer. É um prazer estar com você. Cláudio também. Uma alegria. Muito bom. Cláudia, seja bem-vinda a primeira vez no PaulusCast. Muito obrigada pela oportunidade, principalmente de falar de um trabalho que me emociona. Primeiramente, me emociona. É muito especial realmente estar aqui com vocês. Que bom, Obrigada ao Thieres também, porque tudo começou por suas mãos. que bom. Então, já que você já está com a bola, conta um pouquinho pra gente por que é tão especial, né, esse trabalho de catequese e um pouquinho da sua trajetória nesse universo. Eu sou catequista há 15 anos, né? E eu sempre tive alguma dificuldade de encontrar um material que eu pudesse ter liberdade com ele, né? Os materiais muito bacanas, muito instrutivos, mas normalmente acabavam de alguma maneira nos deixando menos livres para trabalhar durante o encontro. E quando eu conheci a Altieres, comecei a fazer os cursos, e aí surgiu a oportunidade de fazer parte, né, deste grupo de autores, a gente encontrou muita gente diferente, né? O nosso país é muito grande. Isso foi muito rico, porque aí a gente cria com liberdade, a gente acolhe a liberdade dos irmãos de tantos outros lugares, e isso torna o trabalho muito rico. Então, ainda que se siga ele ipsis literis, né, ele por si só nos liberta. Então, é por isso que eu digo que é muito gostoso fazer parte dessa obra. Que bacana. E Altieres, você já é um amigo, um conhecido aqui da casa, mas conta um pouquinho também, vamos lembrar sua trajetória, né, como catequista, que tem bastante tempo também, né? Eu sempre tive uma preocupação em como é que o catequizando recebe um texto que é escrito para ele, e sempre partilhamos isso, né, Cláudia? Como é que algum texto vai fazer mais sentido, vai ajudar o catequizando a se formular como pessoa? Então, temos até uma expressão bonita de Paulo Freire. A palavra humaniza. À medida em que nós vamos nos colocando, nós vamos entendendo, a própria vida é um texto. Cada pessoa também é um texto. Essa é uma teoria também interessante de Bakhtin. Eu sou um texto, você é um texto, você é um texto. E aí, como é que a gente identifica as vozes da nossa vida? Resumindo, a questão é a seguinte: o catequizando hoje, ao olhar para a Igreja Católica, tem grande dificuldade de entender a sua relevância. A Igreja Católica é bastante uh, desconhecida, deixada de lado, não compreendida. Então, a questão é, neste livro, nessa coleção, a gente optou por uma linguagem, optamos por temas e por um processo catequético que leve o catequizando a se formular como pessoa, a reformular a sua fé e aí a entender a igreja. Então, tudo isso por conta da questão da linguagem. Pode olhar os textos de catequese que existem, né? Alguns falam mais, outros falam menos, mas nesta coleção, catequista querida, catequista querido, pode ter certeza que a gente fala diretamente com o teu catequizando, que é a parte mais necessária, né? A gente te ajuda nesse processo. E o nome da coleção já chama, né, a nossa atenção, querigma. A gente sabe desse significado dessa palavra para nós, né, para nossa fé. Vamos explicar, né, o que que essa palavra de fato representa, na tradição cristã, a origem dela para nós. Querigma pode ser traduzido tradicionalmente como o primeiro anúncio, né? Aquele primeiro eco que a gente coloca para a pessoa entender quais são as primícias, os pontos principais, iniciais do cristianismo. A gente pensou nessa palavra, o nome ia ser outro, na verdade, o nome ia ser o nome da nossa rede Catequista e Missão, não é? Mas a gente pensou, a gente já trabalha com o querigma, que é o primeiro anúncio, a primeira conversão, primeiro processo de descobrimento de Jesus. Vamos colocar esse nome. Aí, um nome tradicional, clássico, que dentro do processo da iniciação à vida cristã é também o primeiro tempo, o pré-catecumenato. Aí colocamos esse nome. E qual que é a importância, Cláudia, para você da gente ter essa palavra como guia dessa coleção para a vivência também dos catequistas, né? Que vão ter acesso a esse material, que vão acessar tudo isso que vocês construíram juntos.
Quando a gente fala em querigma, né, a gente fala do primeiro anúncio, eu acho que ela já traz implícito essa questão do encontro, do afeto, do falar olho no olho, né, do acolhimento. Como a Altieres colocou, a igreja vem se mostrando de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Quando a gente fala em iniciação à vida cristã, a gente não está dizendo nada novo, né? Muito pelo contrário, a gente está voltando às nossas raízes. E as nossas raízes eram o quê? Era sentar e conversar, né? Era apresentar Jesus para outra pessoa, claro, com palavras, com anúncio, mas com a própria vida, né? E para isso a gente precisa estar perto. Então, eu acho que a grandeza de trazer esse nome, com certeza uma inspiração do Espírito Santo, é isso, é mostrar para as pessoas que não só é o primeiro tempo, né, da iniciação à vida cristã, mas é essa questão realmente do apresentar o amor de Jesus, de trazer realmente Cristo como uma pessoa, né, como alguém pertinho de nós. Então, acho que isso facilita para o catequista, né, porque quando você coloca um outro nome mais clássico numa coleção, invariavelmente o catequista vai pensar em doutrina, vai pensar em conhecimentos mais profundos, e isso traz para a gente, às vezes, muita preocupação, deixa o catequista mais tenso. Quando você fala em querigma, você fala primeiro anúncio, encontro, acolhimento, eu acho que a coisa começa um pouco mais leve, e com isso você traz o catequizando para mais perto. Bacana. E é uma coleção que a gente estava até conversando no início, Alt, que a ideia é que sejam 12 obras, né, no total, pelo menos uma primeira expectativa, e 6 já estão disponíveis. Vamos falar um pouquinho como que foi a construção, né? É uma coleção feita por muitas mãos. Acho que vale a gente contar um pouquinho desses bastidores também, né? É verdade, até porque tem um diferencial que nenhuma coleção tem. São 6 obras publicadas, nos 2 grandes eixos, Crisma e Eucaristia, 3 livros para cada. Tem uma novidade aqui. O livro de Eucaristia e o livro de Crisma tem um livro da família, e lá no livro da catequista tem como trabalhar esses livros à parte. São livretinhos, basicamente bem acessíveis e com uma estratégia de encontro fascinante com a família. Então, tudo bem, isso é uma novidade. Agora, o normal tem o livro da catequista, não é, Cláudia, que reúne. Eu posso dizer que eu contei mais de 300 intervenções nos 2 livros ali. O que são essas intervenções? São vivências, antigamente a gente usaria o termo dinâmica, né? Mas a gente vai usar mais vivência, são eventos, são estratégias de evangelização marcantes. A tônica da coleção vamos formar no teu catequizando uma série de memórias superpositivas de Igreja Católica que ele nunca viu nada na vida parecido. Os 2 livros centrais aí, que são o de Eucaristia chama-se Pão da Vida, e o de Crisma chama-se Sopro de Deus. Os 2 estão conversando e eles tentam formar na personalidade do catequizando uma extensa sobreposição de memórias, vivências, que é o que vai ficar. Como Cláudia muito bem disse, o querigma é isso. Então isso aqui é um ponto central. Então temos esses 6 livros e vamos ter depois. Já está sendo, inclusive, preparado o livro da catequese com os introdutores, isso lá no pré-catecumenato. Também o livro Querigma Lúdico, que é uma caixa de jogos para a turma de catequizandos. Não um jogo para cada, uma caixa de jogos. Isso. E, Jennifer, um mega livro, um super manual de catequista com noções de psicopedagogia, de catequese inclusiva, de catequese com autistas e uma série de coisas. Desse livro do Querigma Lúdico. Para quem? Crianças já em fase de pré-alfabetização. Então aí a gente vai ter mais esses livros, o livro da mistagogia e o livro da iluminação e purificação. Ainda vão formar aí 12 livros. Mas já que você falou isso, eu preciso dizer uma coisa para quem está acompanhando, né? Cláudia sabe bem que a gente tem um problema nas coleções em geral, porque isso é parte do processo de amadurecimento também. Tudo bem, né? Mas a questão há uma situação que não pode acontecer na IVC, que é a repetição de ritos, duplicidade de ritos. E essa coleção não tem isso. No livro da Eucaristia, não vai repetir ritos no livro da Crisma, nada disso. Primeiramente, os ritos, que são 4 ritos clássicos. A entrega da Bíblia no início, o creio e o Pai Nosso no meio, no fim, a cruz. Esses ritos ficam a cargo da comunidade. Mas os 4 grandes tempos, querigma, catecumenato, iluminação, purificação e mistagogia, esses são definidos de um jeito diferente. De modo que
O livro da Eucaristia e o livro da Crisma estão agrupados dentro do grande tempo chamado catecumenato. Todos os outros livros estão ou antes ou depois. Que bacana. E Cláudia, você trouxe no início, né, da dificuldade que você já teve, né, de encontrar esses materiais, assim. Qual que é a expectativa? Assim, é uma coleção nova, né, tem poucos meses, mas como que você espera que essa coleção corresponda, né, e ajude tantas catequistas nas nossas comunidades, a ter uma oportunidade que às vezes você, né, não teve em algum momento da sua missão? Olha, Jennifer, eu diria para você que já não é mais uma expectativa, tá? Porque eu já tenho amigas, né, catequistas que já estão bebendo dessa fonte, né? Óbvio, né? Eu, inclusive, porque eu sou catequista com os adolescentes e jovens, e eu não gosto, não é tranquilo, né, dizer que ficou fácil, mas ficou agradável a leitura, né? Fica agradável quando você pensa num tema e você olha para uma coleção tão rica, com 80, né, 80 temas, o Sopro de Deus, e com certeza ali dentro, independente do momento que você está vivendo na sua paróquia, na sua comunidade, você vai encontrar o tema ali. Né? Então, como a Altieres colocou, como a gente tem uma coletânea ali de temas, de assuntos extremamente importantes, colocados de uma forma muito clara, muito tranquila, com vivências. Então, independe se eu estou iniciando uma turma ou se eu já estou caminhando com a minha turma há algum tempo, com toda certeza, dentro do período em que eu estou vivenciando com a minha turma, eu vou encontrar ali os temas que se encaixam perfeitamente no meu cronograma. Né? No programa que eu fiz ali dentro da minha paróquia, eu consigo incluir essa coleção. Então, eu acho que é uma parte que edifica bastante, né? Porque as pessoas para as quais eu apresentei, elas olham e realmente não tem necessidade de dizer assim, eu vou esperar a próxima turma para começar a utilizar. Não, né? Já começa de imediato, porque ali você tem todos os assuntos trabalhados de uma forma bem, bem dinâmica, bem gostosa, bem fácil acesso. Legal. E queria que vocês falassem um pouquinho da escolha desses temas, né? Porque a gente sabe que são muitas possibilidades. A gente poderia ter colocado tantas coisas nessas obras e vocês chegaram a um consenso de definir as que estão presentes no livro. Assim, vamos falar um pouquinho como que foi esse processo, os bastidores de todo esse percurso. Acho que foi a parte mais gostosa. Foi mesmo. Né? Foi sim. Noites ali pensando, corrigindo, buscando. Mas, como eu disse, essa liberdade de você conversar, né? O Altieres foi muito feliz, porque ele foi formando ali grupos, e nós fomos, eu, por exemplo, cheguei a trabalhar com duas irmãs, uma de Porto Alegre e outra do Norte, para falar de um mesmo assunto. Né? E também com a liberdade de falar de assuntos que nem sempre a catequese traz. Né? Então, para a gente era gostoso isso, né? De você poder falar de algo absolutamente atual, né? Que nós estamos realmente vivendo, sem fugir da espiritualidade, sem fugir da Sagrada Escritura, sabe? Sem fugir do magistério, do catecismo, mas trazendo realmente de uma forma clara, né? Podendo chegar para a turma de catequese depois e dizer, olha, o tema de hoje é este. Pode parecer estranho o nome do encontro, o tema sugerido, mas a partir do momento que você trabalha ele, você percebe que ele faz parte da tua vida. E a tua vida nada mais é do que o que está escrito na Sagrada Escritura, né? Ali está a história da humanidade, ali está a história do amor de Deus por nós. Então, fica mais fácil de você dizer para o crismando, para o catequizando assim, olha, a homilia do padre, né, na oração perfeita, que é a Santa Missa, é uma atualização da Sagrada Escritura. Hoje eu brinco com os meus que eu falo, a gente está fazendo isso aqui. Olha que gostoso, não é? É verdade. Nesse processo de preparação tinha uma provocação boa que era assim, quais foram os mais fascinantes temas que você já criou? Não foi assim também? Foi. Aí resgatava-se algum tema, a gente fazíamos ali uma conferência, maravilha, vamos lá. Aí desenvolvia. E os temas ficaram muito bons, até porque foram testados, né? Os seus, por exemplo, que foram temas exímios, foram testados antes, durante, acho que agora de novo. E agora novamente, exato. Exatamente. Então, a gente trazia o tema de uma forma muito tranquila, né, pro grupo, para as conferências, e aí as catequistas, isso era muito gostoso, porque aí assim, mas o que você quis dizer com isso?
E nesse momento a gente entendia a proposta do Altieres. Espera aí, para mim parece tão claro, mas a minha irmã de Belém não entendeu. Então, como é que eu transformo esse texto para que tanto ela quanto a turma dela, né, seja criança ou adolescente, também alcance, né, a profundidade que eu pensei para o meu encontro, para o meu tema. E aí a gente vai sem vaidade, né, abrindo os nossos temas ali já testados, para que as nossas irmãs irmãos trouxessem, olha, troca esse termo por esse, né, PISA, as pessoas não sabem o que é, né? Então tinha porque é regional, Sim. então a gente tinha que trazer isso de uma forma que o país entendesse, né? Foi um exemplo bom, né? Tivemos uma reunião para falar da pizza, né? Foi. Pizza. Vamos falar que história é essa? Nesta riqueza, imagine, 30 autoras, né? Alguns homens no meio, né? Eu penso que sejamos 1, 2, 3, 4, 5, eu acredito, né? 5 cavalheiros, né? E 30 damas. Imagine, 30 autoras maravilhosas, os meninos também lá. E aí, com esses regionalismos, alguém perguntou o que é pizza, o que é isso pizza. Aí precisa explicar isso é pizza. Aí fizemos uma reunião para averiguar os termos, né? Mas agora veja, Jennifer, que interessante. Vou pedir para você, Cláudia, fala um exemplo de um dos encontros que você criou. É difícil falar. Qual foi o mais, eu pelo menos, eu não vou conseguir. Qual foi o mais fascinante? Ele tá colocando a volta para você, Cláudia. Mas é que são coisas que você não achará por aí em lugar nenhum. Por exemplo, ética, política e cidadania. Como que a gente trabalha esse tema? Exatamente. Vamos dar um spoiler. Né? Como é que a gente trabalha esse tema? Se a gente pensar da forma como a gente aprendeu, né, a catequese escolar, você começa a conceituar. E a gente não pode deixar também de conceituar. Sim. Então, aí que a gente entra numa vertente, né, de falar, mas como que eu vou conceituar termos tão fortes, né? E ao mesmo tempo que às vezes pode trazer até uma repulsa, dependendo de quem ouve, em 2025, né? De uma forma que ele se interesse. Né? Então é aí que entra a questão das vivências, de você poder falar por que você está trazendo aquilo. Né? Quando você fala em cidadania, você traz para eles que a campanha da fraternidade nos ensina a sermos cidadãos, e aí eles começam a entender que a igreja não é um lugar isolado no mundo, não é uma ilha. Né? Que é um lugar onde a gente realmente alimenta a nossa fé, e alimenta o conhecimento de uma forma geral, para podermos sermos melhores cristãos onde quer que estejamos. Então, ética, política e cidadania foi um, e um outro que é a minha paixão, que eu brinco que eu não posso ficar repetindo muito, mas o próprio projeto de vida. Então, você olhar para o adolescente, né, isso falando do sopro de Deus, e dizer para ele, quem é você daqui a 10 anos? Né? Quem é você daqui a 10 anos? Então, são temas que realmente chamam a atenção quando você olha só para o nome, né? E aí você conseguir mostrar para eles que a igreja nos ensina a fazer esse projeto de vida, que a igreja nos acompanha, né? Que não é uma frase decorada quando a gente diz Jesus está contigo em todos os momentos, né? Ele vai te ajudar a construir esse projeto, confia. Não é simplesmente uma frase, isso é real. E aí você mostra isso para eles no cotidiano da vida deles, né? Aí um exemplo de um encontro na semana, né? Dia de Todos os Santos. Ontem, nós abrimos o nosso encontro com jovens dizendo assim para eles, sois homens. Aí eles olhavam assim para mim e falaram, não sois máquina, homem é que sois. E eles continuaram olhando para mim e falaram, então, gente, isso foi dito em 1940, né? Num grande discurso. Então, você traz coisas, um conhecimento tão rico para eles olhando para mim, aí quando você fala em Chaplin, eles, agora eu comecei a entender uma palavra do que você disse, né? E aí você fala um trechinho para ele, né, de que infelizmente a ganância envenenou a alma dos homens. Eu falei, então, isso foi dito por Chaplin em 1940. E hoje? Como é que a gente está vivendo isso hoje? E aí eles discutem contigo, né, falam, te trazem outras coisas. Eu falei, qual é a resposta? E aí você traz a resposta da Bíblia, né, sede santos, como o Senhor é santo. Então, essa grandeza toda foi construída durante esses encontros, durante essas conferências, com todas essas trocas. A gente conseguiu, nessas conversas, mostrarmos uns aos outros que é possível, né, a gente fazer um encontro
diferente, né, do que a gente encontrou, do que a gente fez até o ano passado, sem medo, sem fugir, né, estudando, mas sem realmente acho que assim, sem medo, né, tendo a consciência de que eu sei o chão que eu piso, eu conheço a minha igreja. Então, eu posso dizer para você palavras, por exemplo, de 1940 e trazer esse link e dizer para você que essa outra frase, Sede Santos, é muito mais antiga e é tão atual e é possível, né? É possível. E a resposta, certamente, de quem acolhe esses encontros e tem a oportunidade de vivenciar esses encontros, com certeza é bastante positiva, né, Cláudia? Com certeza. E aí eles conseguem perceber que quando a gente diz para eles ser de santos, a gente não está falando necessariamente de canonização, né? A gente está falando de santidade. E de santidade em todos os momentos. Então, eles perguntam as mais variadas coisas, né? E quando você traz um assunto atual, né? Quando você mostra para ele que ele precisa ser santo no estádio de futebol, ele olha assim para você e fala, é isso, né? Porque dentro da igreja a tua comunidade te sustenta. Aqui dentro a gente dá as mãos, a gente reza. E a gente vai continuar rezando por você lá no estádio de futebol também. Só que você tem que se comportar da mesma forma. Não é o campo que vai fazer a diferença, é você que tem que fazer a diferença no campo. E já que você mencionou isso, tem um critério importante na santidade atual que é o que eu faço da minha vida também, né? Qual é o meu apostolado? Porque você tem a sua profissão, tem a sua casa, tem tudo, mas e o teu apostolado? Nesta coleção toda, é um objetivo muito claro que a gente forme pessoas com vida apostólica. Ou seja, a criança, ela vai se preparando, ela ganha no primeiro livro da coleção, nos primeiros livros, inclusive os que vão ser publicados, a criança ganha grande embasamento bíblico, doutrinário, para que ela chegue até o momento de decidir se ela quer receber os sacramentos mesmo, mas ela também chegue com algumas certezas. Cláudia mencionou o projeto de vida. O que a gente fez para criar essa nova geração apostólica? Porque nós queremos que os catequizandos sejam médicas, advogadas, jornalistas, professores, o que for, pedreiros, donos de casa, tudo mais. Só que a gente quer que eles sejam pessoas que criem apostolados ativos. Você tem um, né? Mas em geral os católicos não têm muito apostolado ativo. Cuidam de alguma coisa na paróquia, sim, às vezes com muito sacrifício e muito heroísmo, mas hoje falta alguém que diga, eu me disponho a ir para a Amazônia, eu me disponho a ir para a África, eu me disponho a ir para a Europa. Nós queremos esse tipo de gente. Eu me disponho a acolher as pessoas na rua. O que a gente fez? Criamos alguns arcos formativos. Então, dentro de toda a coleção, o catequizando vai encontrar um forte, sólido arco formativo bíblico doutrinário. Vai sair muito bem de história da salvação. Depois, um próprio arco de questões pessoais como afetividade, sexualidade. Isso são as questões pessoais. Um outro arco, que é o arco a gente pode chamar de projeto de vida. Dentro desse arco tem o entender a personalidade, lidar com as nossas áreas de sombra e até, curiosamente, uma questão de finanças pessoais. Tem N questões originais, lembrei dessa por acaso. Então, com esses arcos formativos, o objetivo é, ao concluir o sacramento, ou os sacramentos, o catequizando tenha plenas condições de exercer a missão católica dele, falando bem nas mídias, se portando como pessoa, tendo ética como lastro, tudo isso que espera-se de um católico do tempo presente. E acho que você é nosso consultor de catequese, né? Então tem o catálogo de catequese ali, se acompanha muito de perto. Como que, né, foi a ideia de propor uma coleção como esta, com essas características, com essa pluralidade aqui para Paulus? Tem várias questões. Eu vou primeiro falar como catequista, depois falo como também editor da catequese da Paulus, né? E também consultor, nunca vou deixar de ser, né? Mas primeira questão como catequista a maior parte das coleções é centrada numa região do país. Aí Cláudia vai, por exemplo, vai fazer uma grande missão lá na Amazônia em janeiro, ela e Glauco, que também é autor. A gente não tem uma coleção da Amazônia. Eu vou para a semana que vem, vou para o Centro-Oeste, vai ter um encontro com milhares de catequistas. Não existe uma coleção no Centro-Oeste, não existe uma no Nordeste. Primeira motivação, nós temos a rede Catequista em Missão e ela é ampla. E eu falei, vem cá, vem vocês aqui que são bem destacadas e bem dedicadas, vamos escrever uma coleção nacional.
Então tem gente de 20 estados. Faltou 7 estados, né? Faltam 7 unidades aí. Mas a gente vai resolver no próximo livro isso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ainda como catequista, os bispos sempre falavam: olha, a IVC vai avançar à medida em que abrir a consciência de alguns escritores. Por quê? Não entenderam tão claramente, ou estão ainda esperando num compasso de espera há muito tempo. Acho que é bonito, eu particularmente, que bom, que espere bastante mesmo. Só que tinha questões para ser resolvidas, como essa questão da duplicidade de ritos. Não dá para. Hoje você não empurra isso numa catequista, ela acha que está tudo bem. Os bispos me cobraram isso, enquanto catequista, né? Então, foram duas motivações. Agora, como editora, falando com o nosso diretor, Padre Jackson, ele sempre vendo à frente e pensando: seria muito interessante se a gente pudesse projetar as lideranças locais, porque nós temos lideranças de alto quilate, de alta qualidade em cada estado, em cada província eclesiástica, mas às vezes parece que de um jeito ou de outro não aparecem, né? Porque é difícil mesmo, tem coisas, né? Mas aí com essa coleção a gente conseguiu dar várias respostas. E agora, respondendo finalmente a sua questão, qual o saldo positivo que a gente fica com essa coleção? Uma linguagem audaciosa, um projeto também audacioso de formar católicos de vida apostólica e dar de presente para a Igreja do Brasil 30 ou mais formadoras e formadores que estavam ali, pérolas preciosas, não bem, talvez valorizadas, né? E vem para somar aos demais livros do catálogo da Paulus, que é rico, né? Você, a gente falava no início, conhece e acompanha todas as obras, que é um livro diferente, mas que também vem para somar e qualificar ainda mais esse trabalho, né, Aldi? Com certeza. Tem obras belíssimas no catálogo de catequese, outras estão chegando aqui. Algumas obras de alguns autores têm que ser mencionadas, como, por exemplo, o livro que o irmão Nery tem conosco, que é Catequese com Adultos e Catecumenato, é um clássico. Como, por exemplo, o projeto audacioso da Diocese de Caçador. É audacioso também, é bom, queremos coisas assim de ponta. E temos tantas outras coisas bonitas, né? Sem dúvida. Com certeza. E a gente sempre pega um material de catequese, a gente pensa assim, mas será que é só para catequistas mesmo? Será que os agentes de pastoral não podem também beber dessa fonte? Como que esse material pode enriquecer a vida das comunidades como um todo mesmo? De novo, eu tenho um exemplo em casa, né? Nós ficávamos ansiosos, esperando, né, para termos em mãos, né, nosso amado livro, né, o nosso filhinho ali. E quando teve o simpósio da Paulus, meu filho graças a Deus, né, é bem atuante na paróquia dele, aqui em São Paulo, na Nossa Senhora Aparecida de Moema, mas a pastoral dele é dízimo, e ele trabalha com os noivos, né? Pastoral de preparação ali dos noivos. E aí ele chegou, ele começou a folhear, né? E aí ele falou assim: mãe, eu vou pegar um. Eu olhei para ele e falei: filho, o da família, né? Que tem encontros que realmente qualquer pastoral pode utilizar. Eu falei, aí ele olhou para mim e ele falou assim, não, ele falou assim, eu já vi dois, pelos títulos, ele falou, eu já vi 2 encontros aqui que eu quero levar para a Pastoral dos Noivos. Ele falou, preciso conversar, evidentemente, né, com o meu pároco, com o meu padre. Ele falou assim, mas lendo, né, o livro, ele já percebeu que, assim, a catequese precisa estar em todas as dimensões ali pastorais da paróquia. Né? Então, eu não tenho dúvidas disso, de que principalmente o livro da catequista, que traz maior número ali de informações, de detalhamento de como você aproveitar o encontro, evidentemente, a depender da pastoral, ela pode fazer algumas alterações, mas fundamento ali para que ela aproveite, eu não tenho dúvida alguma que existe sim. Né? Para a catequese é uma riqueza, mas a gente já tem essa experiência que já pode contar que a própria... E aí, obviamente, na minha paróquia, eu presenteei os coordenadores da pastoral dos noivos, que preparam os noivos para o matrimônio, e eles imediatamente olharam, né, sacramentos, e aí eu falei, não, mas tem a César, o que é de César, por exemplo, a ética política, e aí eles começaram a folhear e perceberam que realmente é um material excelente para eles também, né? Agora eu também percebo que
o livro em preparação, que é o Querigma Lúdico, as famílias vão adorar jogar jogar o livro não, né? Vão jogar os jogos que tem nessa proposta. É uma caixa de jogos, vai ser bem bonito. O próprio livro Sopro de Deus, Jennifer, eu tenho certeza que qualquer pessoa minimamente inteligente, ao olhar para ele, um adolescente, um idoso, um adulto, vai querer ler até o fim. Porque ele foi escrito assim. Não é um livro de exercícios, de escolinha da fé. Não, não, não. É um livro que fala com a pessoa e tem uma linguagem cativante, provocativa, às vezes irônica, às vezes cômica, às vezes dramática, mas sempre comunica muito bem. Os encontros são maravilhosos. Então a pessoa lê como se fosse um capítulo de um. Nossa, que livro tão interessante. E a diagramação que foi colocada é a de um diário de viagem, né, Cláudia? Sim. Com colagens, né, a folha colocada e tal. Ficou muito bonito. Eu até pedi para você explicar um pouquinho da estrutura, né, das obras, assim, Pão da Vida, Sopro de Deus e dos demais, para que realmente, né, se eu veja um livro ABC, né, só um guia prático, o que que eu encontro, assim, quando eu abro realmente? Bom, isso é importante, né? Eu comecei a mencionar, mas é bom deixar muito claro isso. Dentro da proposta de IVC, há 4 tempos, Sim. né? O catequista tem que saber bem claro isso, há 4 tempos. E o que é diferente nessa coleção é a única que é do Brasil, de língua portuguesa, sim. Dentro do mesmo degrau, do mesmo tempo que é o catecumenato, tem as 2 propostas sacramentais. Tem a proposta sacramental de Eucaristia, Pão da Vida e Crisma, Sopro de Deus. E elas estão dentro do mesmo degrau. Isso tem que ser bem desenhado. Agora, antes disso, nós temos o pré-catecumenato, que vai ter uma série de outros livros. Vai ter até um livro, já está em preparação, inclusive, de catequese sobre o dízimo. Ah, mas vamos falar de finanças com as crianças? Não, não é não. É um livro de base muito missionária, porque com essa prática pedagógica, a criança, já pré-alfabetizada ou alfabetizada, tem uma compreensão do que a igreja faz no mundo, que é o nosso grande foco. Então, esse livro está focado nas missões. O próximo livro seguinte, que é Querigma Lúdico, está focado numa ampla base bíblica, vivencial e eclesial para crianças pequenas, com eventos lúdicos que elas entendem, gostam e somam a memória afetiva delas. Então, a estrutura é assim. Finalmente, Jennifer, o livro de mistagogia, de iluminação e purificação, primeiramente, que são esses, é o período quaresmal, né, Cláudia? Esse período, esse livro, ele vai ser um diário, e nesse diário o catequizando vai aprender a fazer aquilo que os santos padres nos pediam. A gente lê a Bíblia e a Bíblia nos lê de volta. Então Deus nos lê pela sua palavra. É um livro profundo de meditação. O último livro proposto é o livro da missão, da mistagogia, e a proposta é radical. Durante todo o percurso, desde a criancinha que começou conosco, ela foi fazendo, no primeiro semestre, uma hora de missão nas ruas da comunidade. No segundo semestre, 2. Bom, agora, depois do sacramento da Crisma, ela já está sacramentada, a proposta é: vamos levar essa turma toda para uma missão lá na outra paróquia da outra cidade, talvez do outro estado, não sei, depende aí das condições da paróquia. Mas esse livro da Crisma, ou perdão, o livro da missão, ou o livro da mistagogia, tem essa proposta de, além de formar para a missão, fazer uma experiência de missão e permitir que esse grupo fique agregado por mais 2 ou 3 anos antes de irem para a faculdade, ainda fazendo missões. É o início de um movimento missionário com os jovens. Você pode até me perguntar, isso dá certo? Eu já te respondo sem você me perguntar. Dá certo. Lá no meu canal, os primeiros 3 vídeos que existem, historicamente, são 3 vídeos de 3 semanas missionárias que foram feitas em épocas bem antigas. Dá certo, sim. A gente... É um material realmente completo, né? E a gente falava no início, o áudio trouxe bastante isso, que é mais do que, assim, formar para o sacramento, né? A gente, acho que há muitos anos, vem refletindo sobre isso. A gente não está catequizando para receber a primeira comunhão ou para se crisar, mas para realmente ser um apóstolo, um missionário da igreja. Mas quem forma, né? Os catequistas. Qual que é o desafio diante disso? E como que essa coleção vem contribuir para que as catequistas primeiro sejam essas missionárias, sejam essas apóstolas, para poder aí sim formar os seus catequizandos? Eu acho que a própria forma como a coleção foi criada, né, de uma forma amplamente coletiva, né, de muita troca, de muito ouvir, né, de muita escutatória,
né? Então, a gente aprendeu a ouvir o outro e eu acho que isso nos fortaleceu bastante, né? Ouso dizer que, como a Altieres colocou, mesmo já tendo ali hoje 15, mas 14 anos como catequista, eu não sei se ao ser convidada para ir para o Pará, para 4 dias, né, de missão, né, num local onde eu não conheço, para conversar com mais de uma centena de pessoas que eu não conheço, uma cultura que eu não conheço, se eu teria essa força, né, de pegar e dizer assim, eu vou, eis-me aqui, né? E aí esse processo, eu acho que construiu isso em nós, construiu essa força, essa segurança em nós, né, de pegar e falar assim, não, eu vou, eu quero, né? Não é nem eu vou, eu quero. E o próprio grupo que permanece ali unido, que permanece trocando, que permanece sendo instigado, né, a novos projetos, você percebe que todas, né, por mais que brinquem ali, né, não sei, tem algum frio na barriga, mas encaram, se sentem preparadas, né, para fazer isso. Então, eu acho que este propósito, a coleção realmente ela conseguiu alcançar, de nos preparar para isso, né, de nos, quando você olha para uma coleção assim, tão rica, quando você sabe o que está por vir, quando você conhece o Catequistas em Missão, aí você fala, eu faço parte disso, eu sou daqui, né, então eu posso ir, porque eu participei da construção, então eu posso falar sobre. Né? Quando você não participa da construção, quando você compra numa livraria uma obra, por melhor que ela seja, por mais que você se adapte e entenda e pratique, é diferente de quando você constrói. Né? Então, eu acho que esse objetivo, com certeza, a gente consegue alcançar, né? De realmente formar lideranças missionárias, discípulos missionários, né? De sairmos entre muitas aspas, do voluntariado dentro da paróquia para sermos realmente discípulos missionários, onde quer que seja. E aí, consequentemente, a gente consegue, com a nossa vida, né, Altieres, mostrar para aquele catequizando esse caminho, esse objetivo da coleção também, né? De que eles também se tornem discípulos missionários. Sem dúvida. Essa questão é uma questão que as catequistas têm cada vez mais desejo de melhorar a própria forma como elas se apresentam como missionárias. E aí, a catequista que já nos acompanha há certo tempo, né, Cláudia? Nós temos um projeto ousado, tá? Para essa questão de discípulo missionário. As 5 fronteiras que eu tenho repetido, até ficar careca eu vou repetir isso. As 5 fronteiras... Eita, vai demorar, hein? Não sei, tá sendo acelerado ultimamente. Tá meio rápido ultimamente. Mas tem 5 fronteiras que a gente tem que alcançar na catequese do Brasil, porque a gente tem uma janela de oportunidade incrível. São 30 milhões de pessoas voltando de qualquer experiência religiosa aleatória por aí para o cristianismo. E se você, catequista, entendeu bem o que eu estou falando, o momento é agora. Tá? É o pai e a mãe do catequizando, é ele que também não vai para outras experiências por aí, né? Enfim. Mas a questão essas 5 fronteiras são Sagrada Escritura, Sagrada Doutrina ou Catecismo, estratégias de comunicação, didática e metodologia e psicopedagogia catequética. A gente tem trabalhado no nosso processo de evangelização assim. A coleção tem isso, forma bem assim, mas a catequista que adquire essa coleção não está sozinha. A gente tem uma ampla gama de cursos, de vídeos, tudo isso pensado para essa catequista alcançar essas 5 fronteiras e aí, alcançando, consegue resolver muito a sua catequese. E a gente sabe que, assim, você falava dos desafios, eu acho que a gente pode responder também com essa coleção muitos desafios que as nossas comunidades enfrentam ainda hoje, né? Quais desafios a gente quer contribuir para a superação delas, na verdade, com esta coleção? Tem um que é básico, sabe? Que está entre essas 5 fronteiras, que é a questão de comunicar-se bem. Já supõe que, para você ser uma boa catequista, você tem que ter certa preparação. Como sempre digo, você não pode ser uma advogada sem conhecer o texto básico, né? O texto da Carta Magna, por exemplo. Você não pode, porque advogado não sabe. Ou é médico, né? E não entende de anatomia, né? Então não tem condições. Catequista tem que, para se comunicar bem, conhecer algumas coisas. Essa coleção ajuda muito porque a gente colocou as páginas cinzas, que é o que está no livro da catequista,
que é a parte que a gente dialoga só com ela, exclusiva, secreta, cartas na manga, mágica, a gente ensina tudo ali, né? Fazer estrelinha. Então, nessa parte, a gente dá muitas dicas, a gente pega a catequista pela mão de novo, não se sentir sozinha ao adotar essa coleção, porque temos um grupo bem ali no pórtico do livro, né, Cláudia? Sim. Tem um código QR, você pode colocar o teu celular no código QR, estando na coleção ou não, estando com a coleção ou não. Vai entrar num grupo exclusivo, Cláudia está lá, eu estou lá, Glauco, as outras autoras e autores estão lá. E ali a gente quer mesmo, Jennifer, fazer uma comunidade viva. Já é o nosso jeito de evangelizar. A gente faz isso, né? A gente é amigo, a gente forma laços de amizade, e aí a gente quer fazer isso com a coleção também. Catequista que vem para essa coleção, vem assim, a gente te dá toda a força, todo o apoio, e a gente quer que você brilhe como estrelas na terra, como diz a Sagrada Escritura. E já para a gente ir concluindo esse nosso bate-papo, queria que vocês falassem um pouquinho assim, o legado, né, que cada um espera que essa coleção deixe para as nossas comunidades, para a nossa vida enquanto igreja. Um trabalho tão bonito, feito de uma forma tão diversa, né, como a gente conversava aqui, foram tantas experiências. E qual é o legado agora, já que a coleção nasceu, né, e já começa a dar os seus primeiros frutos? Qual legado a gente espera ter? Eu acho que é esse legado da segurança, né? Do desejo de estudar, do desejo de conhecer. A catequista, o catequista, quando ele sai desse lugar comum quando ele tem essa coleção na mão e ele sai desse lugar comum de só doutrinar, só passar o conhecimento da melhor forma como ele consegue, claro, como ele fez até hoje. Se nós estamos aqui é porque tivemos aí catequistas que deram o seu melhor e nos trouxeram até aqui. Então, acho que o legado é esse, é ter essa certeza de que a gente também está entregando o nosso melhor, né, para que eles realmente se fortaleçam, né, para que sejam ousados, para que falem, né, para que questionem, né, como o Thierry disse, para que não se sintam sozinhos. Então, eu acho que o legado é esse, é um legado de forças, de mãos dadas, de olho no olho, de afeto, para que realmente se fortaleça, para que não tenha dúvida, para que fale com segurança, porque a nossa igreja é viva, né? Ela tem tantos sinais, tantas ferramentas, tantos instrumentos, ela coloca nas nossas mãos. Então, para que a catequista realmente se sinta confortável em utilizar todos esses instrumentos, sabendo que ela conta com uma turma que desbravou um pouquinho antes, como nós contamos, né? Com tantos outros que nos trouxeram até aqui. Então, que o legado seja paixão pela catequese. Um outro legado que nós queremos, além desta paixão muito linda pelo anúncio, é bem assim concreto. Até 2030, nós queremos que esta coleção tenha produzido 1.000 jovens missionários. E há recursos e falas para isso. Catequista que até hoje começou a catequese com 15, acabou com 10. Começou com 12, acabou com 8. Existe, né? Nós queremos inverter isso. Queremos que você comece com 15 e acabe com 25. Comece com 10, acabe com 20. A gente quer isso. E tem mais uma coisa do legado. Tem um legado numérico. Nós queremos 1.000 jovens missionários pelas universidades, pelos outros estados, pelos outros países fazendo intercâmbio, mas sendo missionário católico. E nós queremos também que até essa coleção está programada para um ciclo de 10 anos. Ela vai ser revista nesse tempo, mas depois ela vai ser encerrada. Mas essa geração de 10 anos, a gente quer que a catequista que hoje, ou o catequista que hoje der a mão para nós, prometo Cláudia está aqui, promete também, prometo. Promete. Mas a gente promete que você que nos der as mãos, e o coração também, nós vamos pegar você dentro da sua caminhada, da sua história de vida, da sua escolha de missão, e vamos elevar você ao melhor nível de catequista que você já foi. Isto eu já tenho feito antes da coleção, e nós vamos fazer muito mais agora juntos. Nosso legado, então, é esse: paixão, 1.000 missionários, vamos contar, tá bom? E você que está assistindo ao vídeo aí, escreva: tenho 10, tá? Tenho 1. Eu tenho que ir dando baixa neles aqui. E também você vai dar um salto, porque a gente deu salto. Você é catequista, você sabe disso. Eu te perguntei um dia batendo um papo aqui nessa mesa com o Jennifer, eu falava, né? Sim. Minha memória é boa para essas coisas. Você lembra das nossas catequistas? Lembra daquele dia que perguntei isso, né? Elas evangelizavam sem Bíblia, sem livro, sem saber ler. Hoje, né? A maioria
formadas, né? Só que a gente quer um outro nível agora. E esse nível é o legado que a gente vai deixar. Com certeza, e a partir dessa palavra, né, que a gente começou explicando o sentido dela e como que ela embasa toda a nossa fé, que a gente dê frutos e faça esse anúncio ecoar cada vez mais longe a mais pessoas. Eu acho que certamente esse é o principal objetivo, e por meio de tantas ferramentas e de tantas pessoas que colocaram as suas mãos ali, com certeza a gente vai alcançar isso, né? Tenho certeza que vai dar certo. Já deu. Já deu. Muito bom, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Cláudia, obrigada por ter vindo de Jundiaí, fez essa viagem aqui do lado. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda ao Paulus Cash. As portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, Jennifer. É um prazer muito grande, né? Estar aqui, falar sobre esse trabalho, falar sobre essa ousadia, né? Falar sobre essa coragem de realmente levar isso cada vez mais distante para alcançar todos os corações aí. 30 milhões é bastante gente, né? Vamos trazer todos de volta. Vamos, eu creio. Eu acredito muito nisso. Quando eles olham para a gente e percebem essa alegria de ser catequista, né? De ter um apostolado, de sair em missão, com certeza isso os traz para mais perto. Com certeza. Acho que você já é da casa. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, que não demore muito. Com E obrigado, certeza. viu? Sempre com essa alegria, né? Você, toda a equipe, né? Os meninos estão aqui também. O Alberto, o Leandro, né? Abraço para vocês também, a equipe que dá esse suporte para você. E obrigado. Prazer imenso estar aqui. Maravilha. E você, né, que ainda não conhecia a coleção Querigma, se interessou, ou que já tinha escutado falar, mas ainda não adquiriu o seu, toda a coleção está disponível na nossa rede de livrarias Paulus pelo Brasil, você já conhece. Também no nosso site, no Televendas, loja virtual. Então é bem fácil acessar, bem fácil adquirir o seu livro da coleção Querigma, vale muito a pena. Se você, né, nos acompanha aqui no YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações para você sempre ser notificado, sempre saber, né, dos novos episódios aqui do Paulus Cash e de todos os outros produtos que são publicados aqui. Não deixe também de nos acompanhar nas redes sociais, a gente está sempre dando dicas de leituras, novidades, vale muito a pena conferir também. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!